meus amigos, de volta aí as nossas reflexões acerca do poder executivo. Conversávamos no encontro anterior sobre a estrutura do poder executivo, dando uma maior ênfase ao poder executivo no âmbito da União, ok? E conversamos bastante, falamos inclusive acerca do presidente da República, também exerce a função de chefe de Estado. Ou seja, o chefe do governo federal, ele é simultaneamente chefe do Estado brasileiro, ok? Agora vejam, meus amigos, cuidado porque não existe uma dualidade orgânica no poder executivo, ok? Cuidado com isso, pegadinha aí de prova, casquinha de banana, né, no que se apresenta aí no caminho dos alunos, no caminho dos candidatos também a concurso público. Geralmente se exige isso em prova. O presidente da República, ele acumula as funções, ok? Funções de chefe de Estado e chefe de governo. Não há uma dualidade orgânica no poder executivo. Chefe, poder executivo da União, o chefe é o presidente da República. O presidente da República também é chefe do Estado, mas aí Estado brasileiro. Nós vamos ver isso agora de maneira bem detalhada, ok? E por óbvio fizemos também aí as remissões, referências aos poderes executivos, tanto no Estado, no Distrito Federal e no município, ok? Nos municípios. Meus amigos, neste caso, nesse primeiro momento, então, a primeira advertência que se impõe é exatamente esta: chefe de Estado, chefe de governo, ok? Agora, o chefe do Poder Executivo, reprisando, é unipessoal. Presidente, quem exerce a presidência da República é o presidente da República. Presidência da República é um órgão representado, ocupado pelo presidente da República, ok? É ele, meus amigos, é ele que exerce, de acordo com o artigo 76, os senhores se recordam? Olha só, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros, olha aí, auxiliado pelos ministros de Estado. E é sobre isso que iremos conversar nesse nosso encontro, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Olha só, a primeira observação então foi em relação, vamos lá, as atribuições, vamos aqui, ó, atribuições do presidente da República. Então, o primeiro recorte que fizemos aí foi a respeito da dualidade de funções. Vamos colocar aqui, ó, dualidade de funções. Dualidade de funções. Olha aqui, ó. Chefe de Estado, né? E aqui, quando o presidente da República se coloca como chefe de Estado, ele está representando o quê? A República Federativa do Brasil. E chefe de governo. Chefe de governo. Neste caso, estamos falando do governo federal, ok? Vejam então, neste caso, chefe do Estado brasileiro está se referindo a que plano? Ao plano externo. Representação do Estado brasileiro no âmbito internacional. Ok, meus amigos? No âmbito internacional. Ou seja, vamos reforçar isso aqui, ó, perante outros países. Para ficar claro aí, ó. Outros países. Ou seja, aqui no âmbito externo, no plano externo, né, no âmbito externo, a representação da República Federativa do Brasil será feita pelo presidente da República, ok? Agora vejam, meus amigos, haverá também a representação do Estado brasileiro no âmbito interno, tá? Vamos colocar aqui, ó, no plano, eu vou colocar aqui, ó, âmbito, tá? No âmbito interno. Nós iremos verificar que o presidente ele também exerce essa função de representar o Estado brasileiro no âmbito interno, ok? Aí neste caso nós estamos falando do quê?
Ó, quando ele se refere, vou manter a cor aqui, ó, em relação à unidade, né? Buscando aí essa unidade, também chamada de unidade estatal, ok? Que é o Estado brasileiro, a harmonia, né? A harmonia entre os poderes. Esse estudo aqui irá ser mais detalhado, né? A gente vai tratar ele de maneira mais detalhada quando for estudar o poder executivo, que estudaremos em breve, tá? Em relação a essa harmonia aqui, a representação do Estado brasileiro no âmbito dos poderes, formação, inclusive os senhores irão observar há pouco, daqui a alguns instantes, que o exercício dessa atribuição aqui se dará quando da composição das cortes superiores, né, do Supremo Tribunal Federal e das demais cortes superiores, tribunais de convergência, também denominados tribunais de convergência, ok? E a chefia de governo, aí não, chefia de governo estamos falando no âmbito interno, mais presidente da República enquanto chefe do governo federal, ok? Ou seja, aquele que exerce, como foi feita a leitura há pouco, lá no artigo 76, que exerce o poder executivo no âmbito da União. União, vejam, não custa relembrar, uma das unidades que compõem a República Federativa do Brasil, ok? Uma das unidades que compõem a República Federativa do Brasil, de acordo com o que nos informa o artigo 1º, o artigo inaugural da Constituição Federal, e o artigo 18, quando trata da organização dos poderes, ok? Então, chefia de governo. Vamos iniciar por ela, Vejam, a partir da leitura, em relação às atribuições, a partir da leitura do artigo 84. Aliás, meus amigos, em relação às atribuições, vamos colocar aqui, ó, nós iremos nos concentrar no artigo 84 da Constituição Federal, ok? Acho que vai ficar melhor organizado o quadro assim, ó, melhor organizado. Então, as atribuições, elas estão no artigo 84. Confira aí na sua legislação. Das atribuições do presidente da República. E a chefia, né, do governo, chefia do governo federal, nós iremos encontrar onde? No inciso 1, 2, 3 e 4. Ok? Inciso 1, 2, 3 e 4. Então vamos refletir um pouquinho aqui, primeiro no âmbito interno, presidente da República enquanto chefe do governo federal. Ok? Olha o que nos informa o artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 1. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Vejam, meus amigos, fazendo uma leitura do inciso 1, né, eu vou aqui, ó, pedir aos senhores, vamos ver se eu consigo aqui, ó, cumulado com o artigo 76, olha aqui, ó, cumulado com o artigo 76, o que nos informa o 76? O 76 nos informa que o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Vejam então, olha, as atribuições do presidente da República, elas são, olha aqui, ó, são auxiliadas. No exercício das atribuições, melhor dizendo, o presidente da República, ele é auxiliado pelos ministros de Estado, ok? Estou fazendo uma leitura sistemática. Vejam, é o presidente da República que irá nomear e exonerar os ministros de Estado. Então vejam, o que representa, né? Os ministros de Estado, que nós iremos estudar já em breve aqui, ó, vamos já colocar as referências. Né? Lá no artigo 87, nós iremos encontrar o quê? As atribuições dos ministros de Estado. O ministro de Estado está lá no 87. Então vejam, são auxiliares do chefe do governo federal, chefe do governo da União, chefe do governo federal, ok? Agora vejam, e o inciso 2 reforça essa ideia no instante que nos informa que, olha só, o presidente da República exerce com auxílio
dos ministros de Estado, exerce com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal, ok? Então, com isso, meus amigos, chegamos à seguinte conclusão. Os ministros, eles são, me permitam, meros auxiliares, ok? Meros auxiliares do chefe do governo federal, do presidente da República. E por que estou dizendo isso? Vejam só, esta nomeação, como os senhores estão observando aí no inciso 1, vejam, cuidado. Me permita aqui uma advertência. O inciso é 1, vejam que é número romano. Esta forma ordinal, ela só se aplica aos artigos e aos parágrafos, ok? Cuidado, meus amigos. O inciso não tem inciso primeiro, inciso segundo e inciso terceiro. O inciso é 1, 2, 3 romano. Assim como os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, ok? A forma ordinal, artigo e parágrafos, até o 9º. Então é de primeiro ao 9º, a partir do 10, forma cardinal, ok? Então o inciso 1, como estávamos falando, vejam, presidente da República, ele tanto nomeia como ele poderá exonerar. E esta nomeação e exoneração, meus amigos, não carece de nenhum procedimento, vamos dizer assim, de nenhum atendimento a algum critério que não seja confiança, ok? Então esses ministros de Estado, eles ocupam um cargo cujo requisito para nomeação e também para exoneração, basta o quê? O elemento confiança. Tá? Porque tanto a nomeação como a exoneração é livre. Os senhores irão estudar isso de maneira detida nas aulas de direito administrativo. Por isso que recebe aqui um nome em latim chamado nomeação e exoneração ad nutum. Ad nutum, ok? Deixa para se dedicar sobre isso quando forem estudar direito administrativo. Ok? Agora, vejam, meus amigos, haveria, professor, requisitos para ser ministro de Estado? Veja, primeiro instante é o quê? Ter a confiança do chefe do Poder Executivo, ter a confiança do presidente da República. Agora, uma perguntinha que circula muito em prova e que nós estudamos isso. Quando nos dedicamos ao estudo do direito de nacionalidade, lá no artigo 12, os senhores se recordam? Lá no artigo 12, há um parágrafo específico, que é o parágrafo 2º, que irá dizer que não há possibilidade da lei fazer distinção entre brasileiros, ok? Não há possibilidade de se estabelecer distinção entre brasileiros, pois brasileiro nato e naturalizado só reclama, só quem poderá estabelecer distinção é a Constituição Federal. Volta o teu olhar agora, nesse instante, eu te convido a fazer a leitura lá no artigo 87. Dá uma olhadinha no artigo 87. Vamos juntos. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros. Vejam, meus amigos, quando a Constituição faz menção a brasileiros, quem são os brasileiros? Quem é o povo brasileiro? A resposta é a seguinte, professor, de acordo com o artigo 12, brasileiros são os natos e os naturalizados, ok? Então veja, os ministros de Estado serão escolhidos dentre os brasileiros, ok? Então quem pode ser ministro de Estado? Ministro de Estado tem de ser o quê? Brasileiros. Olha aí, vamos colocar aqui, ó. Acho que eu vou colocar em preto, vai ficar melhor. Então, brasileiros, certo? Agora, vejam, meus amigos, vamos colocar um asterisco aqui de perigo, né? Olha uma bombinha que pode circular aí na sua prova. Cuidado com o ministro de Defesa. O ministro da Defesa tem que ser brasileiro nato, tá? Então, bombinha aqui, ó, cuidado. Ó, ministro da Defesa. E isso está onde? Lá no artigo 12, parágrafo 3º, em que vai exigir o quê? Que seja, neste caso aqui, ó, que seja brasileiro nato, tá? Ó, brasileiro
nato, mas somente o ministro da Defesa, ok? Professor, haveria algum outro requisito, alguma outra observação em relação aos ministros de Estado? Sim, os senhores estão verificando aí no caput, né, do artigo 87, o critério, a faixa etária. Então coloquem aí, deverão ser brasileiros? Sim, neste caso, brasileiro, mas brasileiro nato? Não, brasileiro nato apenas então somente ministro de Estado da Defesa. Somente o ministro de Estado da Defesa deverá ser brasileiro nato, de acordo com o artigo 12, parágrafo 3º. Ok? Agora, um outro detalhe é o que? Faixa etária, 21 anos. Então, ó, maior de, né, com idade superior a 21 anos. Ok? Idade superior a 21 anos, equitação eleitoral. Penso que está aí no caput do 87. Vamos lá. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros. Os senhores já colocaram a observação aí. Brasileiros fizeram essa observação, né? Vamos lá. Maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Ou seja, terá que estar em dia com a justiça eleitoral, terá de estar no gozo dos direitos políticos. Ou seja, meus amigos, tecnicamente, somente se for cidadão, ok? Somente se for cidadão. Agora vejam, e essa exigência vem de onde, professor? De estar em dia com os direitos políticos. Dá uma olhadinha no parágrafo 3º também. Ó, direitos, quitação, vou colocar aqui, ó, quitação eleitoral, ou seja, em dia com os direitos políticos. Ó, artigo 14, parágrafo 3º, ok? Artigo 14, parágrafo 3º. Joia! E uma última advertência, anotem aí um último requisito. Tem circulado isso muito em prova e eu penso que seja prudente que os senhores façam a anotação. Professor, o ministro de Estado, ele deve ser sabatinado pelo Senado? Ele é escolhido pelo presidente da República, ele se sujeita à sabatina pelo Estado, assim como os ministros da Suprema Corte, né, os ministros de cortes superiores? A resposta será não. Tá? A resposta é não. Dá uma olhadinha onde? Lá no artigo 52. Tudo bem? Maravilha? Então vamos adiante, Meus amigos, dentre as atribuições ainda, né, dos ministros de Estado, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o seguinte fato. Vamos voltar a olhar aqui ao 87. O 87, parágrafo único, irá dizer que compete aos ministros de Estado. Além, né, de outras atribuições estabelecidas na Constituição, o que compete a eles? Olha só, 1. Exercer a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades da administração federal. Na área, né, por óbvio, na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Inciso 2. Aqui penso que seja importante os senhores o quê? Passarem o marca-texto. 2. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Vejam, meus amigos, os ministros de Estado, eles também o quê? Praticam alguns atos, né? Praticam vários atos, mas em relação à normatização, eles podem expedir inclusive instruções, só que essas instruções, elas devem o quê? Elas se destinam a apenas e tão somente não inovar a ordem jurídica, porque isso nem mesmo o presidente pode fazer, isso compete apenas e tão somente ao poder legislativo. Agora vejam, meus amigos, neste caso, a prática desses atos, a expedição de instruções é para a execução das leis, execução dos decretos e dos regulamentos, ok? Então, esta prática se dá de acordo com o quê? Se dá de acordo com o parágrafo único. Vejam, o parágrafo único do artigo 84 reforça essa ideia do 87, inciso 2.
sempre dentro dessa proposta, meus amigos, fazendo uma interpretação teleológica, uma interpretação também sistemática, ok? Então, grifa no inciso 2 do artigo 87 o que? Instruções para a execução das leis. E faça aí uma anotação no teu caderno e na tua legislação para fazer a leitura do parágrafo único do artigo 84. Tem um rol lá, uma lista, né, de incisos, e o parágrafo único do 84 irá nos informar que o presidente da República ele poderá delegar atribuições a quem? Aos ministros de Estado. E ele delega aos ministros de Estado, Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, observado o quê? Observado essa delegação, os limites traçados nas respectivas delegações. Então veja, no momento em que outorga, em que concede essa delegação aos ministros de Estado, é exatamente para cumprir a função de auxílio, para auxiliar. Me permitam, meus amigos, assim, de maneira lúdica, vamos conversar de uma maneira, me permita a simplicidade na argumentação, que se passe inclusive a pobreza do vocabulário. Mas olha só, eu fico imaginando o presidente da República, o chefe de Estado, o chefe do governo, quanta responsabilidade, né? Uma pessoa que você hoje, que está à frente de uma família, já sabe que o peso que se tem em relação às responsabilidades. Você que ainda não constituiu família e que tem essa, né, está no início da vida, aí, no sentido do quê? De conquistar, ir, né, vamos dizer assim, ir ao encontro daquilo que sonha, das suas realizações, sabe que não é fácil o dia a dia. Agora imagine alguém que está à frente de um país, alguém que está à frente de um governo. Tem de ter o quê? Tem de ter auxílio mesmo. Eu penso que seja quase impossível. Então é nesse momento que se delega. Não dá para o presidente da República praticar todos os atos. Então por isso que eu estou chamando a atenção e peço licença para tratar isso de maneira bem lúdica. Vejam, é nesse sentido que se delega aí atribuições a quem? Aos ministros de Estado, ok? Agora, vamos lá. O inciso 3 do artigo 84, o inciso 3 do artigo 84, vai falar de uma outra atribuição do presidente da República, que é a atribuição de iniciar o processo legislativo, né? Então o presidente da República ele também participa do processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição Federal. Ou seja, quando tratamos lá a partir do artigo 59 da Constituição Federal, nós iremos perceber que existem, né, espécies legislativas, como no caso das emendas, né, das propostas de emenda à Constituição, que ali não, o presidente da República não participa, mas de modo geral, o presidente também participa do processo legislativo. Então vejam, uma das suas atribuições, de acordo com o inciso 3, é o que? Iniciar o processo legislativo. E aí eu gostaria que você passasse o marca-texto em iniciar o processo legislativo e fizesse a seguinte remissão. Volta depois para fazer a leitura do artigo 61 da Constituição. Ok? O artigo 61. Inciso 4, ainda dentro dessa visão do processo legislativo. O inciso 4 nos informa que, olha aí o inciso 4. O 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Meus amigos, vamos agora à leitura de maneira com tranquilidade. Vamos lá, inciso 4, marca texto em mãos. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Participação, processo legislativo, né? Participando aí ativamente do processo legislativo. Essa é a primeira parte, aos 3 verbos, sancionar, promulgar e fazer publicar, ok? Agora, veja a segunda parte, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. É aqui muitas das vezes que dá uma enroscadazinha aí, né? Dependendo da maneira como o enunciado traz a exigência da compreensão desse inciso, pode colocar uma saia justa. Primeiro, os 3 primeiros verbos, estamos falando das normas jurídicas, né, das normas jurídicas primárias, ok? Olha,
sancionar, promulgar e fazer publicar o quê? As leis. São fases, né, atos legislativos praticados por quem? Praticados pelo presidente da República para fazer, né, no momento em que o que era projeto de lei se transformou em autógrafo, era de concordância do presidente da República, de modo que ele sancionou, promulgou, ou seja, tornou-se lei e publicou. Ou seja, contou para todo mundo que agora temos uma nova lei no país. Ok? Esta é a primeira parte. Agora a segunda parte nos informa que expedir decretos e regulamentos. Não é isso? Expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Circule a palavrinha fiel. Não é nenhuma sugestão. Só isso. Circule aí a palavrinha fiel. Os corintianos ficam contentes, né, quando se faz isso. Circule a palavrinha fiel. Por quê, meus amigos? Porque é para dar fiel execução a quê? A lei, a vontade legislativa. Cuidado, decretos e regulamentos não podem extrapolar aquilo que foi determinado na lei. Vejam que conversamos agora, em instantes. Vejam, o presidente da República pode delegar aos ministros de Estado o quê? A expedição também de instruções, de atos que visem o quê? A dar o quê? Fiel execução, permitir a fiel execução dos decretos e dos regulamentos. Então nós vamos fazer a leitura do inciso 4 do artigo 84, fazendo um diálogo dele com o inciso 2 do artigo 87. Vejam, o presidente da República tem como atribuição expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei, ok? E no desenvolvimento dessas atribuições, de acordo com o que nos informa o artigo 87, poderá delegar também a expedição de atos normativos secundários aos ministros de Estado para dar fiel execução a essas instruções e a estes decretos, que são atos normativos secundários. Então ele participa da formação dos atos normativos primários, sancionando, promulgando e fazendo publicar, ok? Os atos normativos primários, e expede decretos e regulamentos, que são atos normativos secundários, para a fiel execução dos atos normativos primários, ou seja, da lei. Mas essa execução será fiel, por isso que os senhores circularam aí, fiel. Ok? E o inciso 5, professor, tranquilo. Participação também no processo legislativo. É atribuição do presidente da República vetar projetos, ok? Vetar também projetos de lei. Então, o projeto vem, olha só, se inicia lá no Poder Legislativo, uma vez que foi levada a deliberação plenária, nós estudamos isso, colocado para discussão e votação, acaso seja aprovado, ele se transforma, tecnicamente se chama, em um autógrafo e é encaminhado ao presidente da República. Se o presidente da República aquecer, ou seja, concordar, ele sanciona. Agora, se ele não concordar, ele irá vetar, ok? E este veto, aquilo que ao projeto de lei, né, ao autógrafo, a Constituição chama projeto de lei, está tratando como projeto de lei. Este veto, ele poderá ser, olha só, nós conversamos isso quando estudamos o Poder Legislativo, poderá ser um veto total ou parcial, ou seja, em parte do projeto, ou veto total, não concorda na íntegra, né, com o projeto de lei, e este veto também poderá ser o quê? Um veto jurídico, em que o presidente da República faz uma análise jurídica, técnica a respeito daquela propositura, ou poderá ser um veto político, em que se levará em consideração para vetar apenas e tão somente os aspectos referentes ao interesse público para aquele momento. Ok? Então, olha só que bacana. Chegamos também ao entendimento acerca do inciso 5, vetar os projetos de lei, né? Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Volta depois, dá uma olhadinha lá no processo legislativo a partir do artigo 59.
Vejam, meus amigos, já o inciso 6 trata do quê? Dispor mediante decreto, ou seja, olha só, o ato de regulamentação da lei. O presidente da República pode dispor mediante decreto. A linha A, olha aí, a linha A. Organização e funcionamento da administração federal, ok? Tanto a organização como o funcionamento da administração federal compete a quem regulamentar isso, a quem organizar esse funcionamento, ao presidente da República. Agora, atenção, você que está com a legislação aberta, e vejam, essa segunda parte eu vou te pedir para passar o marca-texto agora, olha só. Olha lá, preste bem atenção. A linha A, organização e funcionamento da administração federal. Agora, o marca-texto agora. Quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de cargos públicos. Passe o marca-texto nessa última parte. Faça uma setinha e vá até o inciso 4 e ligue essa segunda parte a onde os senhores circularam lá, fiel. Então é fiel execução da lei. O decreto não pode extrapolar a vontade da lei. Ok? Então, havendo casos em que implicar o aumento de despesa, né, criação ou mesmo a extinção de órgãos públicos, deverá haver autorização legislativa. Será necessário que o presidente peça autorização legislativa. Por quê? Porque isso dependerá de lei, ok? Dependerá de lei, esse ato normativo primário, ok? E aí a linha B irá tratar do quê? Da extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. O presidente da República poderá extinguir funções ou cargos? A resposta será sim. Em que casos? Quando estiverem vagos, ok? Quando estiverem vagos. Meus amigos, penso que estas sejam as principais atribuições, né, em relação à chefia de governo, ok? Em relação à chefia de governo. Agora vejam, nós temos também a atribuição do presidente da República quando trata da chefia do Estado brasileiro. Quando trata da chefia do Estado brasileiro. Representando o Estado brasileiro, onde? No plano, né? No plano externo, internacional, nas relações internacionais. E agora vejam que interessante. Aqui estamos falando dos incisos, vamos colocar eles aqui. Ó. Aqui estamos falando dos incisos, bem tranquilo. Inciso 7 e inciso 8. Inciso 7 e inciso 8. Vamos a eles? Vamos à leitura do inciso 7 e do inciso 8. O inciso 7 irá nos informar que manter relações com estados estrangeiros, e acreditar seus representantes diplomáticos. Bem tranquilo. Quem é que mantém relações com estados estrangeiros? As relações com os estados estrangeiros, essas relações são estabelecidas a partir de quem? A partir do presidente da República. É o presidente da República que estabelece essas relações institucionais, né? Institucionais, representando o Estado brasileiro com outros países, com outros estados, com estados estrangeiros, ok? Dentre, né, esse relacionamento está a questão dos nossos representantes diplomáticos, tanto dos países estrangeiros no nosso país, como os nossos diplomatas também, né? Nos países, em outros países, nos estados estrangeiros. Ok? Isso é estudado de uma maneira mais detalhada lá em Direito Público e Internacional. Ok? Agora, e o inciso 8, professor? O inciso 8 trata de uma questão muito recorrente em provas. Então, gostaria que os senhores dessem bastante atenção ao inciso 8. Porque o inciso 8 irá nos informar que compete ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Vejam, meus amigos,
Ó, nesse relacionamento da República Federativa do Brasil com outros estados, com estados estrangeiros, muitas das vezes é necessário o quê? A celebração de tratados, a celebração de convenções, acordos, né? Atos internacionais de um modo geral. E quem tem competência, quem tem atribuição para celebrar esses atos internacionais? É o presidente da República. É o presidente da República. Agora pegue o marca-texto. Na última parte aí, deixa inciso 8, coloque assim, ó, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Porque, meus amigos, é um direito fundamental, né, de todo brasileiro estar sujeito ao quê? Estar sujeito à lei. Se o presidente da República celebrou um tratado, um acordo, né, um protocolo, algum ato internacional, esta vontade externada no âmbito, né, exterior, não é isso? Olha assim, ó, para além das nossas fronteiras, para ingressar no nosso país com força de lei, deve ser referendado pelo Poder Legislativo. Ok? Professor, passou o marca-texto? Legal. Agora faz o seguinte, faz a remissão. Coloque aí, artigo 49, lembra quando estudamos lá em Poder Legislativo? Artigo 49, inciso 1. O artigo 49 trata das atribuições do Congresso Nacional. E o inciso 1, volte o teu olhar, dá uma olhadinha. Olha só, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Joia? Olha aí, inciso 8, então, fez remissão ao 49, inciso 1. Maravilha? E aí, fechamos perante outros países. Me permita, então, colocar mais um. Me permita colocar aqui, ó, mais um inciso apenas, então, somente. O 19. Vamos colocar o 19 aqui, ó. O 19. 84, 19. E o que nos informa 84, 19? Declarar guerra. Declarar guerra é atribuição de quem? Do presidente da República. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, né? Autorizado, passe o marca-texto aí, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, ok? Ou seja, um ato prévio ou posterior, quando ocorrido no intervalo, né, de sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. É uma questão mais difícil, eu não tenho observado isso muito em prova, ok? Gostaria que os senhores dessem mais atenção a esses dois, mas eu não poderia deixar de fazer menção, porque neste caso é uma atribuição do presidente da República como chefe de Estado, como aquele que está representando o Estado brasileiro, ok? Como chefe de Estado ainda, mas no âmbito interno. Chefe de Estado, mas no âmbito, né, no plano interno, no plano aí que o senhor falou buscando o que é a unidade estatal, a harmonia, né, estabelecida entre os poderes, aquilo que está lá no artigo 2º da Constituição Federal. Quando fala poder, estamos falando desses poderes estruturantes, das quais uma delas é o poder executivo, neste caso representado pelo presidente da República, mas enquanto chefe de governo. Olha só, como chefe de Estado, Estado brasileiro, esse mesmo presidente da República, ele tem outra função, que é de buscar essa harmonização, buscar o quê? Essa unidade, né? A nossa unidade estatal. E aí nós iremos encontrar isso onde? Já vou advertendo que iremos estudar isso em breve, mas quando formos estudar o Poder Judiciário, a gente vai dar uma atenção maior. Mas vamos lá, não vamos deixar de mencionar. Está no, vamos ter a cor aqui, a fidelidade à cor. Ó, no inciso 15, 16 e 17. Ó, 15, 16 e 17. Ok? Vamos lá, vamos fazer a leitura rápida aí então do 15. O que nos informa o inciso 15? Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Ministro do Tribunal de Contas da União é nomeado por quem?
pelo presidente da República. Cuidado, cuidado. Pelo presidente da República enquanto chefe de Estado ou chefe de governo? Chefe de Estado. Chefe de Estado. Inciso 16. Nomear, olha só, nomear os magistrados. Passa o marca-texto? No primeiro, passa o marca-texto. Ministro do Tribunal de Contas da União. Inciso 16. Primeiro que eu disse, o primeiro dessa lista aqui. Né? Ó, inciso 15. Ministro do Tribunal de Contas da União. Agora, no 16, marca-texto. Nomear magistrados. Nomear magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o Advogado-Geral da União, ok? Em que casos seriam esses, meus amigos, previstos nessa Constituição? Coloque aí, ó, nomear magistrados, puxa uma setinha, coloque aí de maneira bem tranquila para a gente fazer a leitura. É o inciso 14. O inciso 14 que trata do quê? Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo, lembra-se? Os ministros do Supremo e dos tribunais superiores, ok? Agora vejam, meus amigos, vejam, cuidado, tá? Cuidado. Neste caso, nós temos o quê? Uma atribuição de chefe de governo? Não, uma atribuição do chefe de Estado. Vou repetir novamente. Nós iremos estudar isso de maneira detida quando a gente for estudar o Poder Judiciário, a forma de composição do Supremo e das Cortes Superiores, ok? Joia. Agora, o importante não é à toa que estou fazendo essa distinção pela 4ª vez. O importante é distinguir o quê? Essas funções entre chefe de Estado e chefe de governo. E a gente fecha agora com chave de ouro. A gente fecha nomear os membros do Conselho da República. Bem tranquilo, artigo 89, ok? Então, ó, os membros do Conselho da República, coloque aí, nomear membros do Conselho da República, dá uma olhadinha lá no 89 e dá uma olhadinha, coloque aí um asterisco aí, ó, cuidado, porque dentre os membros nós temos o quê? A exigência de brasileiros natos, tá? Só fazendo um diálogo com o estudo lá da nacionalidade, brasileiros natos, tá certo? E eu te espero em breve para que a gente possa agora tratar do Poder Executivo em relação à extinção e a possibilidade também do que? Da cassação, ok? Do mandato do presidente da República. Vejam, extinção, só adiantando para você e adiantando os estudos. A extinção no caso de morte, renúncia, perda ou suspensão dos direitos políticos, né? Aquela hipótese que nós conversamos também, do 78, parágrafo único, relativo ao não comparecimento à investidura do mandato eletivo por mais de 10 dias, não é isso? Lembra-se? Será declarada a vacância, tem que comparecer. Se não comparecer, vacância, haverá extinção, ok? E também, fechando aí, o artigo 83, quando ele fala assim, ó, também se extingue ou se caracteriza como renúncia, é o quê? A ausência do território nacional sem a autorização do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, por mais de 15 dias. Isso está lá no 83, ok? Nestes casos, nós teremos a extinção do mandato, a declaração de vacância, ok? Agora, professor, a gente também vai dar uma olhadinha lá na cassação. Ok? Cassação do mandato. Em caso de crime comum, em caso de crime de responsabilidade. Me refiro ao artigo 52 e ao artigo 85 e 86. Eu te espero na próxima aula para a gente dar continuidade e fechar Poder Executivo. Valeu, até já!